São mais de 350 milhões de pessoas hoje no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esse tipo de doença, ele é mais comum entre as mulheres. Apesar de ser muito difícil de identificar no estado inicial, isso está acontecendo com mais frequência, está acontecendo normalmente no nosso dia a dia. E por causa do nosso preconceito em relação a esse tipo de doença, às vezes acaba passando despercebido. Então, o assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão. Como eu disse agora, o grande problema da depressão, porque ela é uma doença que traz transtornos mentais. E esse tipo de doença hoje, principalmente no país, o Brasil, onde a gente vive, tem um grande problema que é o preconceito em relação às pessoas que estão sofrendo disso. Porque a gente tem a imagem de que se a pessoa tem uma casa boa, se ela tem um carro ou se ela não passa muita dificuldade, ela não pode ter esse tipo de doença. Mas sim, pode sim ter dificuldades. Um exemplo bem claro disso, que bens materiais e você ter uma vida financeira e administrativa bem controlada, que não quer dizer que a pessoa não pode ter depressão, são os diversos atores, comediantes e até mesmo youtubers. Recentemente a gente teve um caso, a gente está tendo o caso do Whindersson Nunes, que é o maior youtuber do Brasil, que está passando por um problema difícil, de tristeza profunda, que pode ser diagnosticado como depressão. Uma matéria que eu li na revista Veja que fala 8 sinais de que você pode estar com depressão. Então fique atento, a gente vai vendo aqui e lendo, pois talvez você não esteja passando nessa situação, mas uma pessoa que está muito próximo de você possa estar passando por este problema. Então a revista Veja trouxe essa matéria. Essa matéria ela é do dia 28 de abril de 2014, às 11 horas e 3 minutos. Então assim, é uma matéria antiga, mas é um assunto que ainda a gente não conseguiu encarar como uma realidade. Ah, mas eu sei que... Não, você saber que a depressão é uma doença é uma coisa, e você compreender e começar a aceitar e parar com o preconceito é outra coisa totalmente diferente. Que é um assunto que tem que se discutir, tem que conversar todos os dias. O primeiro sintoma da depressão que aparece é a alteração de humor. A revista destaca a seguinte maneira: o principal sintoma da depressão é o humor deprimido, que pode envolver sentimentos como tristeza, indiferença e desânimo. Então, tristeza profunda, indiferença e desânimo. Continuando, todos esses sentimentos são naturais do ser humano e nem sempre são sinônimos de depressão. Talvez, vamos parar aqui um pouco, talvez esse seja o grande problema, que são sintomas naturais do ser humano. Existe um momento da vida da gente que a gente está triste, existe um momento na vida da gente que a gente está deprimido e existe um momento que você não quer fazer nada. Isso é do ser humano. Mas quando isso vira rotina, que é o grande problema. Retornando, todos esses sintomas, todos esses sentimentos são naturais do ser humano e nem sempre são sinônimo de depressão. Mas, se somarmos a outros sintomas da doença e se persistirem na maior parte do dia, por mais ou menos 2 semanas, pode-se configurar um quadro de depressão clínica. Esses 3 sintomas são do ser humano, mas se eles persistirem ligados com os outros 7 sintomas que nós vamos falar, você precisa ficar atento, porque talvez você pode estar iniciando a depressão. E o grande problema da gente não diagnosticar a depressão no início é que os primeiros sintomas são aqueles que o ser humano já tem naturalmente. Segundo sintoma, desinteresse por coisas prazerosas. Todo mundo tem alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, a gente precisa observar o que está desmotivando a gente a fazer. Às vezes é uma falta de dinheiro que você não pode fazer, ou às vezes é uma dificuldade de saúde. Sim, mas se isso acontecer assim, aos poucos, for acabando e desanimando, é logicamente que quando a gente está velho, vai ficando mais velho, com mais idade, você vai perdendo algumas motivações. Mas o desinteresse total, isso
com certeza tem alguma coisa errada. Então você precisa observar. A revista diz assim: perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas é outro sintoma importante da depressão. Então, se você gostava de jogar bola, você gostava de jogar videogame, você é um camarada que gostava de ir para a praia, nadar ou na piscina e começou a perder esse desinteresse, que não quer nem saber e nem ver, você precisa prestar atenção nos sintomas anteriores. O desinteresse pode acontecer em diferentes aspectos da vida do indivíduo, como âmbito familiar, profissional e sexual, além de atividades de lazer. Por exemplo, o paciente também pode abrir mão de projetos por achar que eles já não valem mais o esforço, deixar de conquistar novos objetivos ou de aproveitar oportunidades que podem surgir em sua vida, diz o psiquiatra Rodrigo Leite. Então, o que a gente tem que ficar atento é em relação ao que a gente está perdendo desinteresse. Talvez você gostava muito de futebol e agora você nem quer ver, junto com a tristeza, com a vontade de ficar sozinho, você tem que ficar atento. E se você observar, se alguma pessoa está acontecendo isso, alguma pessoa que está à sua volta, alguma pessoa que está em sua volta, a gente precisa ficar atento. 3. Problema relacionado ao sono. Todo mundo sabe que dormir é muito importante para a nossa saúde. Então, o ser humano em média, não é via de regra, mas o ser humano em média, ele precisa dormir em torno de 8 horas por noite. Mas é dormir mesmo. Talvez você dorme, mas não descansa. Então você precisa começar a observar isso. Se você tinha um sono bom, ou um sono médio, leve, e agora você não está tendo tranquilidade e você acorda mais cansado do que você foi deitar, você precisa observar. A matéria fala o seguinte: pessoas com depressão podem passar a dormir durante mais ou menos tempo do que é de costume. Então, se você não está dormindo mais da maneira que você costumava dormir, fique atento. É comum que apresentem problemas como acordar no meio da noite e dificuldade para voltar a dormir, ou sonolência excessiva durante noite e dia. Olha a relação entre uma situação e outra. Primeiro, você não consegue dormir e ao mesmo tempo você tem sonolência e vontade de dormir, mas não consegue. Então, é um transtorno, é uma situação que o seu cérebro já não está conseguindo mais identificar o que você quer. Então, isso já é um sintoma bem agudo do distúrbio. Ponto 4. Mudança no apetite. A mudança no apetite, eu acredito, assim, pelo que eu tenho pesquisado esses dias, tem a relação de que você pode sim não ter vontade de comer e ao mesmo tempo, se você vem de uma ansiedade, você pode ter vontade de comer excessivamente e simplesmente comer. A matéria fala que pessoas com depressão podem apresentar uma perda ou aumento de apetite, passando a consumir muito açúcar ou carboidrato, doces e muita massa. Por exemplo, segundo o psiquiatra, novamente Rodrigo Leite, não está claro o motivo pela qual isso acontece, mas sabe-se que, somando aos outros sintomas da doença, a alteração do apetite que persiste por no mínimo 2 semanas, aumenta a chance de um paciente ser diagnosticado com depressão. Ponto 5. Perca ou ganha de peso. Perca ou ganha de peso. É a relação que eu coloquei no ponto 4. Talvez a alteração de apetite não quer só dizer que você não vai ter fome, mas sim que também você pode ter uma falta de apetite, mas também um excesso de apetite. Segundo a matéria, as mudanças significativas de peso podem ser uma consequência da alteração do apetite, provocado pela depressão. Por isso, são considerados como um sintoma da doença. Ponto 6. Falta de concentração. Esse eu acredito que seja um dos principais problemas, porque a pessoa ela está sofrendo com tristeza, ansiedade, ela não dorme, ou ela está comendo muito, ela está comendo pouco, então ela começa, aí nesse ponto, parece que ela já começa a ficar desmotivada.
Então, a falta de concentração é porque talvez a pessoa tenta entender o que está acontecendo e não consegue ter o nicho ou focar em uma situação que era rotina. Talvez até mesmo uma mulher em arrumar casa, ela não consegue focar nisso. Ou a simples tarefa de fazer um café, a pessoa já não consegue ter muita paciência ou focar nessa determinada situação. Quando chega nesse sexto sintoma, já está mais fácil, juntando com os outros 5, já está mais fácil a gente identificar se é uma depressão ou não. Mas precisa ser diagnosticado com o médico responsável pela área. Em muitos casos, a depressão também pode prejudicar a capacidade de concentração, raciocínio e tomada de decisões. Com isso, o indivíduo perde o rendimento no trabalho ou nos estudos. Segundo a psiquiatra Mara Maranhão, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a depressão pode impedir que o paciente trabalhe ou estude, ou então fazer com que ele precise se esforçar muito para conseguir concluir determinada atividade. Então, se você já tinha uma determinada experiência e você não está conseguindo concentrar, ou ainda você luta para concentrar, mesmo assim você demorava 1 hora para fazer determinada situação e com muita dificuldade você demora 2, você precisa ficar atento. Sétimo, cansaço. Segunda matéria, a diminuição da energia, cansaço frequente e fadiga são comuns em pessoas com ansiedade e depressão, mesmo quando elas não realizam nenhum esforço físico. É aquela sensação de que você está... É uma sensação ruim, porque eu já passei por isso. Você está num determinado lugar, você está sentado normalmente e do nada você começa a sentir uma falta de ar intensa que pode levar até o desmaio. Continuando. O indivíduo pode queixar-se, por exemplo, de que se levantar e se vestir pela manhã é algo exaustivo e pode levar o dobro de tempo habitual. Segundo o capítulo sobre depressão de Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, a dificuldade, falta de ar, parece que você está cansado, sim, parece que você veio de um trabalho muito exaustivo, você não consegue fazer as coisas, mesmo estando o dia inteiro parado, sem fazer nada. Fique atento. 8. Pensamentos recorrentes de morte. Galera, olhe aonde a gente chegou. O ponto 8 é o último ponto, mas é o ponto que, assim, está acontecendo muito, mas muito mesmo. Segundo a revista, em casos mais graves, pessoas com depressão podem apresentar pensamentos recorrentes sobre a morte, ideação suicida ou até tentativas de suicídio. A frequência e a intensidade dessas ideias podem mudar de acordo com o paciente. As motivações para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de obstáculos tidos como insuperáveis ou intenso desejo de acabar com um estado emocional muito doloroso, de acordo com a DSM-5. Então, ponto 8, a gente vai parar aqui e a gente vai falar um pouco. Quantas pessoas hoje, jovens com 15, 20, 30 anos, ou às vezes idosos, você vê esse relatos de suicídio. Talvez a gente, nós que estamos perto, ou a família dessas pessoas, não parou para observar o que realmente tem acontecido no cotidiano. E aí o que tem acontecido? Na hora que a gente assusta, a gente acaba perdendo o ente querido. Ele suicida, ou comete assassinatos, ou faz outras coisas que não tem explicação. Ah, por que esse camarada suicidou? Ela tinha uma vida boa, tinha tudo que queria, estava estudando. Ah, por que esse adolescente fez isso? Ah, é bobeira. Ah, é porque não tem nada para fazer, fica pensando. Cara, não. A depressão é realidade hoje, é uma doença real. Então, as pessoas elas precisam encarar isso com menos preconceito. Às vezes você está com um filho aqui e você começa a observar os sintomas anteriores e você encara aquilo como coisa de adolescente. E não é. O mundo hoje é diferente de 1985,
quando eu nasci. A pressão hoje é muito maior do que antes. Ah, mas antigamente a gente não tinha tanta coisa assim. Exatamente por isso. Hoje a gente tem muita coisa para conquistar. E a sociedade imprime isso principalmente nas cabeças dos jovens. As crianças com 6 anos, hoje elas já têm que falar inglês, elas já têm que estar estudando numa escola boa, elas já têm que crescer com um diploma. As pessoas hoje, elas já nascem com uma obrigação e com uma pressão de ser uma pessoa bem-sucedida no dia a dia, financeiramente, psicologicamente e emocionalmente. E essa pressão que às vezes a sociedade imprime, principalmente para os jovens, acaba levando determinados jovens a cometer suicídio, entrar em depressão e cometer suicídio, porque não consegue relacionar esses determinados pontos que eles têm que viver com a própria vida. Então eles perdem o sentido da vida, começam a ficar confusos e chega nesse ponto 8, que é, ou que pode chegar ao ponto 8, que é o suicídio. Então, por que eu quis trazer esse vídeo hoje? Assim, não é normal no YouTube hoje, ou nos canais de vídeo, que seja o Facebook, Instagram, as pessoas trazer esse tipo de informação. Por que não é normal? Porque normalmente as pessoas vão buscar ali coisas para se alegrar, para se divertir, e realmente está certo. Mas é uma realidade hoje na vida de quem tem pouco dinheiro, na vida de quem tem muito dinheiro, na vida de quem é trabalhador diário, na vida de quem é ator, na vida de quem é youtuber, nesse vídeo que está postando, na vida de quem vive de Facebook. Então é uma doença recorrente que está crescendo muito, então a gente precisa ficar atento. Galera, nós estamos ficando por aqui, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, mostre para ele a importância de você conhecer os sintomas da ansiedade. Deixe o seu joinha aí, deixe o tapa no dedão. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!